Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como sempre, peço-lhes para partilharem este programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. E, finalmente, peço-lhes para enviarem comentários para que, através da troca de ideias, nós consigamos enriquecer a nós e a este projeto. Pois começaremos por falar da Europa. A Europa, neste momento, está a atravessar uma crise terrível. E não é só a questão da guerra da Ucrânia, em que a Europa foi metida como um autêntico boneco dos Estados Unidos, fazendo aquilo que os Estados Unidos querem que ela faça, acabando com a autonomia europeia, acabando com instituições europeias e transformando a NATO, na realidade, os Estados Unidos, na verdadeira liderança da Europa. Bruxelas e a senhora Ursula von der Leyen não passam, neste momento, de títeres americanos. E a imagem mais clara da Europa é-nos dada por Berlusconi, em primeiro lugar, um indivíduo abaixo de todas as qualificações baixas e que tem um grande apoio dentro da Itália. Berlusconi disse esta semana que se a Itália ganhasse o campeonato do mundo, pois traria uma caminhonete de prostitutas para servir os jogadores italianos. É este nível que se encontra a Itália, que tem no seu poder um indivíduo chamado Berlusconi. Mas depois, como se isto não bastasse, é a corrupção que graça na Europa. Que graça inclusivamente naqueles que se dizem ser de esquerda. E pasme-se nos próprios sindicatos. Aqueles que deviam ser os primeiros a lutar contra a corrupção, porque a corrupção destrói os trabalhadores em primeiro lugar, são esses que acabam por ser corrompidos. Esta semana foi sem dúvida marcada pela prisão de vários eurodeputados, particularmente da vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega do PASOK, Eva Kaili. Mas não foi só a Eva Kaili que foi presa. Foi preso um dirigente italiano também, um eurodeputado do Partido Democrático Italiano de centro-esquerda, o Sr. Antonio Panzeri, foi preso também um indivíduo que se dizia dirigente de uma organização governamental, ou melhor, de uma organização não governamental, que propalava a defesa da justiça. O Sr. Nicola Talamaca. É o cinismo levado ao extremo. Finalmente, foi preso o sindicalista Luca Vicentini, um indivíduo que é o presidente da Confederação dos Sindicatos Italianos. Além destes, foram presos muitos outros, gente ligada à família desta gente toda, porque foram descobertos milhares de euros nas mãos de familiares. E a Europa vê-se confrontada com este escândalo. Mas este escândalo é um sinal da decadência europeia, apenas um sinal. Porque é aquilo mais evidente e que foi descoberto agora. Porque, na verdade, o Parlamento Europeu está minado pela corrupção.
Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer que a maioria dos deputados do Parlamento Europeu são corruptos. E a instituição do lobby serve altamente essa corrupção. O lobby sem transparência nenhuma, mas que devia ser proibido. É curioso que nós estamos aqui em Portugal agora a defender a legalização do lobby. É um erro tremendo para este país, porque o lobby é, está-se a ver, o primeiro passo para a grande corrupção. Para a corrupção institucionalizada e encoberta pela legalidade. É certo que existem interesses que quem legisla tem de auscultar. Mas esses interesses devem ser auscultados através de uma comunicação aos titulares desses interesses por quem legisla e depois de uma decisão do poder executivo ou legislativo relativamente à questão, de uma maneira completamente independente, sem ser pressionado, sem haver contactos diretos, sem haver o lobby, os interesses legítimos a ouvir nas decisões políticas, nas decisões económicas, são satisfeitos através da audição dos interessados e não através do lobby que serve apenas para corromper. Esperamos que em Portugal isso não vá para a frente. O Parlamento Europeu, que tinha já adiado ad aeternum a instituição de um grupo de controle da transparência do Parlamento e de controle do lobby, pois foi adiando essa instituição desse grupo de controle da transparência, precisamente porque eles sabem que eles próprios que adiaram essa instituição de controle iria controlá-los eles mesmos, que são corruptos. É nisto que estamos nesta Europa. Uma Europa completamente dependente dos Estados Unidos que, inclusivamente, agora toma medidas que destroem a própria Europa. Não é só a guerra que está a destruir a Europa, economicamente. É também, neste momento, a ação do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu continua a subir sistematicamente as taxas de juros, com o pretexto de combater a inflação. Bem sabendo o Banco Central Europeu, isso é dito por inúmeros economistas, que o problema da inflação é um problema que não se resolve com a subida dos juros, porque o problema da inflação é um problema que não decorre do aumento da procura, mas do encarecimento da oferta. E isso não é controlável através do aumento das taxas de juros, a não ser através do empobrecimento das classes mais baixas e da recessão. Que é isso que o Banco Central Europeu está a fazer. Está a originar uma recessão na Europa. E para quê? Apenas para transferir dinheiro para os bancos. Apenas porque o Banco Central Europeu quer engordar ainda mais os bancos daquilo que estão. Com o aumento das taxas de juros, quem lucra são os bancos. Quem é prejudicado? A economia real. Era tempo de dizer aos dirigentes europeus, e particularmente à senhora Lagarde e ao Banco Central Europeu, uma alteração daquilo que disse Clinton quando se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Não é a economia estúpido, aquilo que nós devemos ver. É a produção estúpido. É a produção estúpida Lagarde. É a produção. E com isso a senhora Lagarde está a destruir a produção europeia. É a produção estúpida. Convém que seja dito alto e bom som à senhora Lagarde. Bem, e vamos mudar de tema. Vamos falar agora quer da Ucrânia, quer inclusivamente do Brasil, como habitualmente, com umas pequenas nuances. Relativamente à Ucrânia, nós falamos também da senhora Merkel. A senhora Merkel acabou agora por confessar que os acordos de Minsk 1 e 2, serviram apenas para haver tempo para armar a Ucrânia. Isto é, não havia por parte da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos
o mínimo interesse em cumprir os acordos de Minsk. O que havia era uma forma de ganhar tempo para armar a Ucrânia, para enfrentar aquilo que eles estavam a preparar, que era a previsível agressão da Rússia, porque a Ucrânia pretendia entrar na NATO. Eles já sabiam que era uma linha vermelha a entrada da Ucrânia na NATO. Já sabiam que isso levaria à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E avançaram com isso para provocar essa invasão. Não são só os invasores que são criminosos. São aqueles que provocaram esta invasão, que provocaram o sofrimento, a destruição da Ucrânia, que são também criminosos. Isso tem de ser dito para que a verdade seja reposta e que a Europa pense, de uma vez por todas, que tem de ser independente. Onde está a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, uma instituição militar que foi criada em tempos para autonomizar a Europa do domínio militar, da dependência militar dos Estados Unidos? Onde está isso? Acabou. A NATO acabou com tudo isso. Infelizmente, os dirigentes europeus estão a seguir esse caminho de dependência total dos Estados Unidos e da NATO. E agora, não é só a Europa, é sobretudo, tragicamente, o povo ucraniano é que está a sofrer. Falamos também um pouco do Peru e da destituição de Pedro Castilho. Pedro Castilho, um homem que foi eleito democraticamente, pois perante a oposição sistemática do Parlamento que boicotava as suas medidas solidárias, pois ele que quis instituir políticas solidárias no Peru e que para isso foi impedido sistematicamente pelo Parlamento, um Parlamento dominado pela direita peruana, pois quis dissolver o Parlamento e abrir espaço para novas eleições e com isso foi destituído através de um golpe de Estado e encontra-se preso. É aquilo que aconteceu também anteriormente na Bolívia e, afinal de contas, parece que os Estados Unidos ainda não se cansaram totalmente de intervir na política latino-americana. Bem pelo contrário, parece que continuam a querer intervir para a defesa dos seus interesses em prejuízo das sociedades latino-americanas que eles condenam à miséria. Vamos falar agora do Brasil e, finalmente, a justiça brasileira atua. E a justiça brasileira começou a atuar através da prisão de inúmeros indivíduos ligados com estas manifestações ultimamente ocorridas, manifestações golpistas, violentas, incendiárias, nomeadamente prendendo os financiadores dessas manifestações, mas era importante que levasse a cabo uma operação de limpeza nas forças policiais também, para que as forças policiais não fossem, como foram, coniventes com este tipo de crimes. A limpeza das forças policiais, assim como das Forças Armadas brasileiras, é urgente para que o país não seja mais um país sob a tutela das Forças Armadas, golpistas, e um país sob a tutela dos golpistas do dinheiro. Finalmente, aquilo que vemos no Brasil é o desgoverno total de Bolsonaro. Não há atas, não há relatórios, desapareceram documentos essenciais, a organização dos ministérios é absolutamente caótica e chega-se ao fim, o Brasil encontra-se sem dinheiro. O Brasil, que recebeu de Lula 300 bilhões de superávit
de reservas, quer é credor do Fundo Monetário Internacional, é um Brasil que neste momento tem dificuldade em arranjar dinheiro para pagar aos seus servidores. Não se percebe como é que há alguém com dignidade, ou que se diz digno, que se pensa digno e honesto, que é capaz de apoiar um governo do género do governo de Bolsonaro. Felizmente falta pouco tempo para esse desgoverno acabar. Esperamos que esse grupo de meliantes que esteve à frente do Brasil durante este tempo seja devidamente investigado e devidamente punido pelos crimes que praticou contra o Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade, sem fins lucrativos, repito, sem fins lucrativos, e ainda coloquem comentários para que troquemos ideias para melhorar sempre este programa e este projeto.